Salve, salve, torcedor tricolor! Mais um vídeo aqui para falar desse pós-jogo, dessa vitória muito mais que importante do São Paulo, do nosso tricolor. Olha que coisa impressionante, eu não esperava realmente. Logicamente, eu acredito que tinha torcedores que esperavam, sim, mas a maioria estava esperando um jogo, além de difícil do que foi, mas não esperava uma vitória. No máximo um empate, e a gente conseguiu uma vitória muitíssimo importante para o São Paulo, para esse campeonato brasileiro que vai ser difícil, como foram os outros anos, e o São Paulo larga aí com uma vitória em casa contra o atual campeão brasileiro, Flamengo, que é um time realmente forte, e o São Paulo foi e conseguiu essa vitória importante. Olha, não tem como não falar, porque o São Paulo estava em frangalhos, ainda está numa situação difícil, complicada, muito no Paulista, mas estava em frangalhos, com tudo que aconteceu, com os resultados péssimos que vinha tendo, com essa questão da diretoria, do Casares que renunciou, de tudo isso daí, o Crespo falando uma coisa, aí vem o Maciz e fala outra, aí contratou o Rafinha e fala outra coisa, então tava assim, muito nebuloso, mas eu tinha aquele último fio de esperança, que eu sei que o Flamengo tem muita dificuldade com o São Paulo no Morumbi. Ele sempre é histórico, é lógico, ele ganha às vezes, ganha, mas a maioria das vezes o São Paulo consegue vencer o Flamengo no Morumbi, e foi exatamente o que aconteceu hoje, mas com muita luta. Foi, olha, um jogo difícil. O São Paulo teve que tirou assim, ó, das últimas forças, mas conseguiu. E assim, foi ali uma falha. O segundo gol foi uma falha, né, do cara do Flamengo. Acho que foi o Pulgar, errou lá e ajeitou pro Danielzinho. Danielzinho chegou batendo. Mas é isso aí. O que vale é a vitória, a largar o campeonato com uma vitória em casa. Isso é muito importante. Olha, deu para dar uma respirada hoje, mas foi até o final do jogo, você fica naquela apreensão, e eu acho que todos os torcedores são paulinos estão desse jeito, na apreensão. A gente não tem um jogo que a gente vence fácil, é impressionante, é tudo olha, na bacia das almas, ou é naquela dificuldade extrema. Infelizmente essa é a realidade hoje do São Paulo, do nosso time, do nosso elenco, vai ter que ser na raça. Foi assim em algumas outras partidas, mas eu tô vendo que esse ano vai ser exatamente assim, na raça pura, porque senão a gente não vai ter um mínimo de objetivo a alcançar, que aí o Rafinha fala que tem que ser a Libertadores, o Marcis também, o Crespo fala que não é. A questão fala 8 elencos melhores que o São Paulo ficou em oitavo ano passado. Eu não tem. Não tem. Então, o São Paulo ele tem que estar brigando ali, pelo menos pela vaga da Libertadores. Pode ser que não aconteça. É claro, a luta esse ano, o que tem que ser o foco é alcançar os 45 pontos, 48 pontos. Essa é a meta. E aí ver o que dá para fazer depois. Porque o elenco do São Paulo é limitado. Tanto é que o Crespo demorou para mexer. E ainda bem que as mexidas não interferiram na qualidade do time. O time não ficou mais lento, como eu pensei que ficaria, principalmente com o Cédric, mas foi bem, conseguiu segurar o Flamengo. O Flamengo realmente tem muita qualidade, os jogadores deles têm muita qualidade. Aí quando vai substituindo, tem mais caras de qualidade também, e o São Paulo realmente não tem. Hoje ali entrou o Lucas e tal, mas é só o Lucas, e o Lucas numa má fase. Então foi, olha, a grandeza dessa vitória é muito importante, é muito grande essa vitória para o São Paulo e para dar uma amenizada na crise, porque isso que era o importante. Né? O Crespo hoje entrou com 3-5-2 de novo, né? Ele retornou, né? Um jogo contra um time mais forte, e por bom tempo esse esquema foi meio complicado ali atrás, hein? São Paulo no primeiro tempo teve um lançamento do cara no meio da zaga toda, o cara errou na frente do Rafael, chutou para fora, fraquinho. A gente tomou uma sorte muito grande nessa parte aí. Ainda bem que não foi gol aquele momento. Mas demorou para se encontrar. A zaga ali, o sistema defensivo. Olha, 3 zagueiros, mais 3 volantes, porque o Marcos Antônio é volante. Pode ser um pouco mais adiantado, mas é volante. O Danielzinho também é volante e o Bobadilha também é volante. Então a gente estava com 6 ali defensivos, fora os 2 alas. Né? E então o São Paulo conseguiu
assim, ao longo do tempo, ao longo do primeiro tempo, que foi mais ataque contra a defesa, o São Paulo basicamente só se defendeu no primeiro tempo. No segundo que começou a melhorar o negócio, e o São Paulo conseguiu esses 2 gols aí. Mas tomou o primeiro também, né? Quando tomou o primeiro gol, eu falei, pronto, agora já era. Ainda mais foi uma falha, tá certo que o cara foi feliz de aquela bola vir certinha nele, dar de peito pro outro saindo nas costas da zaga, mas assim, a hora que fez aquele gol eu falei, já, filme repetido. Mas ainda bem que a gente conseguiu, né? Os caras tiveram força de vontade, hoje a gente tem que elogiar, a gente venceu, numa crise, venceu o melhor time do Brasil, que é o Flamengo, e na nossa casa, primeiro jogo do campeonato, todo mundo esperando que fosse derrota, então a gente tem que comemorar. Hoje eu tô feliz pelo desempenho, na questão do resultado e pelo desempenho, assim, a força e a garra que os jogadores tiveram hoje. Isso daí a gente não pode tirar quando é feito, então a gente tem que falar. Aí já vou dar as notas dos jogadores e falar. Rafael, ele não teve culpa nenhuma no gol, então quando ele foi exigido, ele também entrou, inclusive ele fez uma boa defesa, uma defesaça na verdade agora, nesse último lance, ele fez uma boa defesa, e aí depois quiseram falar que foi pênalti, pelo amor de Deus, o cara encosta, mal encosta no cara, e aí o Arrascaeta se jogou e errou ainda o chute, e os caras chorando, pelo amor de Deus, foi tudo bem, não foi nada de pênalti, não teve nada. Não adianta, eles vão ficar chorando, mas não foi pênalti, jamais. Se aquilo lá fosse pênalti, poderia acabar o campeonato na primeira rodada, se aquilo fosse marcado pênalti. Tanto é que o VAR nem chamou o juiz, tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu falo, quando é errado pro São Paulo, eu falo também, né? E Rafael, então, nota 7,5. Arboleda, Alan Franco e Sabino, eles jogaram muito parecido, demoraram para se encontrar, mas depois se encontraram, principalmente no segundo tempo. Notas 7 para todos, tem que dar uma nota boa, razoável aqui, é uma nota boa 7, hein? Mike, ali jogou, correu, depois foi substituído, ele ficou com uma cãibra lá, tomara que esteja tudo bem, então Mike, nota 6,5 aí para ele. Enzo Dias jogou muito bem, inclusive ele deu assistência para o gol do Luciano, muito bem mesmo, jogou bem, defendeu bem, atacou bem, cruzou, acertou um cruzamento, porque os laterais do São Paulo não acertam cruzamento, então ele acertou. Parabéns aí pro Enzo Dias, nota 8 pro Enzo Dias, hein? Não fez o gol e vai tomar nota 8. Bobadilha, mais ou menos, errando o passe, o Bobadilha é rapaz demais, nota 6,5 para ele. Danielzinho fez o segundo gol, foi oportunista ali, estava no lugar certo na hora certa, então Danielzinho, nota 8,5 para ele aí, e pelo gol e porque jogou bem, não se escondeu e fez seu primeiro gol pelo São Paulo, nota 8,5. E o Marcos Antônio também jogou bem, nota 7,5 para ele aí, é um cara bom, só que o que acontece, o São Paulo precisa de um meia armador, o São Paulo não tem um meia armador para armar jogadas de fato. Então precisa, o São Paulo, os 2 gols foram de jogada pelo lado para chegar num cruzamento. Então precisa, não sei como, mas ele precisa, não sei como ele vai arranjar, mas ele precisa. São Paulo precisa de um meio armador. Luciano fez o gol, jogou razoavelmente bem, então nota 8 para ele. E o Caleri, brigador ali, muita briga do Caleri. Ele atrapalha os zagueiros dos caras. É muito importante ter o Caleri aí. Apesar de que, né, ele não jogou ano passado praticamente por causa da lesão, mas é importante porque ele atrapalha muito os zagueiros, ele segura os zagueiros do outro time. Essa que é a realidade, e aí ele deixa espaço para os outros mais velozes, os pontas, armarem as jogadas para poder ele tentar também cabecear lá na frente. Hoje não teve oportunidade, mas jogou muito bem o Caleri, nota 7,5 para ele aí. Os jogadores que entraram, o Cedric não comprometeu dessa vez, nota 6 aí para ele, vai ficar na média. Pablo Maia também nota 6, não teve muito destaque, mas entrou e não comprometeu. O Tapia quase nem jogou, vai ficar nota 6 para poder ficar na média, quase nem tocou na bola. E o Lucas, ele fechou com 4 substituições. O Lucas entrou razoavelmente, bem razoável, nota 6,5 aí para o Lucas. Tem muito a mostrar ainda, Lucas, muito a mostrar mesmo. Ainda está devendo muito o senhor Lucas, pelo tanto que recebe principalmente, está devendo muito. Então, essas são as notas. O Crespo,
nota 8,5 pela escalação, por ter mudado ali. Eu acho que ele até demorou muito para mudar, mas de qualquer forma, quando mudou certo, não afetou o grupo, não afetou o time, então nota 8,5 para o Crespo. E aí o São Paulo consegue essa vitória importantíssima demais, como eu já disse, e tá ali com 3 pontos. Vamos ver o que vai se desenrolar aí. É lógico que essa tabela vai mudar muito, né? E vamos esperar que o São Paulo consiga vencer o Santos agora, hein? O Santos 2 vezes, uma pelo Campeonato Paulista, que vai ser no final da semana, e na outra quarta-feira contra o Santos de novo pelo Campeonato Brasileiro. Só que aí esse vai ser lá na Vila Belmiro e esse de final de semana vai ser no Morumbi. Espero que o São Paulo vença os dois. Vamos pegar uma arrancada aí e vamos vencer, ficar tranquilo no Paulista com mais 3 pontos, se tudo correr bem. E agora essa empreitada no Campeonato Brasileiro, que é a mais difícil de todas. Espero que o São Paulo foque aí nos 45 pontos primeiro, 48, para depois pensar em qualquer outra coisa. Então o São Paulo precisa se dedicar muito nisso daí. Tá certo, pessoal? Hoje muito feliz pela vitória em cima do Flamengo, pela vitória em casa. É importantíssimo isso que está acontecendo hoje, nessa noite, para o São Paulo. Espero que renda frutos, que o São Paulo possa sair dessa crise, desse lamaçal, nem que seja aos poucos, mas que saia desse lamaçal que foi gerado por essa diretoria imunda que tinha anteriormente, e que muitos deles ainda estão aí, seu Macis. Tem que tirar esses caras daí, tem que tirar esse pessoal daí, que eles não servem para ficar no nosso clube amado, São Paulo Futebol Clube. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.